Olá, como sabem, nós Farda que Fala andamos por todo o país, de norte a sul, a percorrer todos os quartéis, tudo aquilo que é possível vos dar a conhecer. E hoje fizemos isso de uma forma diferente, pois hoje viemos de comboio e estamos em Vouzela, não percam! Olá, comandante. Obrigado por nos receber aqui na casa dos Bombeiros Voluntários de Vouzela. É um gosto estar cá consigo. Quem é o Joaquim Tavares? Bom dia, muito obrigado também por me ter convidado a esta entrevista, com todo o gosto que eu faço. O Joaquim Tavares é um homem com 60 anos que ingressou nos Bombeiros em 1981 como, na altura, aspirante. Fiz a minha carreira de progressão até bombeiro de primeira classe. Na altura fui convidado para ser segundo comandante, aceitei o desafio e isto em 1997. 2 anos depois o comandante em exercício saiu, fiquei como comandante interino até 2001 e em 2001 assumi o comando da casa. Ainda cá me encontro, não é? A data de hoje. Como eram os tempos há 60 anos atrás? Olha, tudo muito diferente. Desde eu, quando entrei para os bombeiros, ainda tínhamos apenas um pronto-socorro e um jipe de capota aberta que veio da tropa. E depois veio o primeiro carro com água, um carro de gasolina, um Land Rover, e tínhamos 2 ambulâncias. Hoje é totalmente diferente, não é? Trabalhava-se muito com abatedor, material sapador, utilizávamos o contrafogo, que era a nossa arma principal. Na altura também muito mais fácil conseguir utilizá-lo porque havia caminhos limpos, os pinhais estavam limpos, as terras estavam cultivadas. Hoje nada disso acontece. As coisas hoje são muito mais complicadas, os incêndios são muito mais violentos, são muito mais... E com as condições climatéricas também alteradas, a dificuldade é enorme. Antigamente conseguia-se, mesmo sem meios e sem acessos, conseguimos fazer um trabalho muito mais eficaz. Isto é um meio rural onde todas as pessoas tinham animais, as vacas. E os próprios animais faziam o cultivo das terras, comiam o pasto? As terras eram cultivadas, toda a gente tinha terras para cultivar, não é? Isto, hoje há uma desertificação que se nota imensa aqui no interior, falta de pessoas, jovens, poucos, e também, além de não irem muito por esta vida rural, não é? Têm outros objetivos na vida, são poucos aqueles que se fixam aqui na região. Nota-se muito a ida dos jovens daqui de uma zona mais do centro para as grandes cidades? Sem dúvida. A oferta de emprego, as oportunidades aqui não são muitas, são escassas. E embora o esforço do município para a criação de zona industrial, para a criação de emprego, mas é muito complicado. Que recordações ficam dessa infância? A infância é maravilhosa. A infância onde a gente nos juntávamos para jogar à bola aí nos terreiros, onde jogávamos hóquei com os toros das couves, onde nos chateávamos, brigávamos, mas passado um bocadinho estava tudo bem, era fantástico. E então aqui em Vouzela, recordo-me, aqui a ponte de comboio dividia a vila e feira, e então havia estes desafios entre a vila e a feira, era fantástico. Era uma juventude saudável, onde a gente se esmurrava, onde a gente caíamos e levantávamos e até encobríamos as feridas que fazíamos, senão em casa a coisa ainda corria mal, ainda era pior. Pronto, era uma junta muito mais saudável, não há dúvida nenhuma. Não havia informáticas, não havia telemóveis, não havia computadores. Hoje é tudo totalmente diferente. Atualmente quase reformado, não é? Estamos quase a chegar a essa altura. Como é que se sente? Desgastado. Não cansado, mas desgastado. São muitos anos, principalmente desde que assumi o comando. É muito complicado. A gente sabe que
o ser humano não é fácil de dominar, cada cabeça a sua sentença, e numa casa onde existem 70, 80 pessoas, conseguir congregar as ideias, conseguir... Claro que nunca vai a 100%, não é? Mas conseguir que as coisas rolem da forma que a gente quer não é muito fácil. E os problemas vão acontecendo, hoje um, amanhã o outro, depois outro, e nós temos que os resolver e temos é que evitá-los, mas isso cria um desgaste enorme, não é? E eu sinto-me bastante desgastado, não só pela ocupação dos bombeiros, porque eu não sou profissional, não é? Sou comandante voluntário e sempre tive o meu emprego, trabalhei. Antes de ir para a tropa, trabalhei numa empresa de distribuição de produtos alimentares. Depois fiz 2 anos de tropa e ingressei numa fábrica de pastelaria, onde também estava na parte de fabrico e nas vendas. E até que depois entrei, em 1999, entrei para funcionário do município. Mas, claro, todo este caminho nos bombeiros foi sempre um extra, foi sempre um pós-laboral. E nestes últimos 2, 3 anos tenho tido a vida mais facilitada, que estou a trabalhar já ali na área da proteção civil na Câmara e tenho mais facilidade em conjugar com aquilo que a missão de comandante dos bombeiros me exige. Mas até aqui foi muito difícil, porque eu só depois das 4, 5 da tarde conseguia vir para os bombeiros para fazer o meu trabalho. E na altura avalia-me também o segundo comandante e os adjuntos para me ajudarem, porque senão era impossível conseguir levar esta missão a cabo. Além disso, praticava desporto, atletismo, tempo dos bombeiros, saudade das competições que tínhamos, que todos os meses havia provas de atletismo por todo o país, e eu fui uma das pessoas que também organizamos aqui provas de atletismo em Vozela e participávamos em todas as que éramos convidados a isso. E ocupava-me também bastante tempo, tanto para treinar como depois na competição, mas era uma competição saudável, que a competição só existia quando havia o tiro de partida e até à meta, porque depois era maravilhoso tudo o que se passava com os convívios, com os almoços. E isso hoje não existe, ou pelo menos eu não tenho conhecimento que exista, mas foi uma pena terem terminado estas não vou chamar competições, mas estes convívios desportivos que existiam entre bombeiros. Depois também, com 12 anos, aprendi música, ingressei na Banda Filarmónica, na Sociedade Musical Voselense, onde também sou executante de clarinete, e também me ocupou o tempo, não é? Também me ajudou a ocupar o meu tempo. Por isso, pensando nisto tudo, o tempo para a família não era muito, não sobrou muito. E tenho 2 filhos, um já casado, já tenho netos, já tenho 2 netos, e eu não vou dizer que fui um pai ausente, que não fui, mas faltou-lhe muitas horas ao pé deles. E agora quem comanda lá na banda da música é o filho. Também entrou para executante, também foi bombeiro, ainda fez carreira até bombeiro de segunda. Depois, quando assumiu a direção artística da banda, estava-lhe difícil conjugar também, e então passou ao quadro de reserva, onde ainda se mantém, mas duvido que já consiga voltar ao ativo. É por mais agora também com 2 filhos e tal, a coisa Pois, complica agora, mais com 2 bocado. filhos não vai ter possibilidade. E como é que é um pai a tocar clarinete? Ser comandado pelo filho que é o maestro. É a minha vez de obedecer. Como é que é esta inversão de papéis? Respeito. O respeito conforme fosse outro maestro, que eu trabalhei com outros maestros, e conforme respeitava os outros é conforme respeito o meu filho. Ali É uma separação. É quase como nos bombeiros. Ele também foi bombeiro e eu era o comandante. E nunca fiz distinções entre o meu filho, bombeiro, e a parte familiar com a parte operacional. Ele aqui tinha que cumprir as regras tal e qual, até mais. Exigia mais dele do que dos outros próprios. Ele, para mim, tinha que ser o exemplo. E claro que na banda também, desta vez é ele exigir, e também exige de mim conforme exige dos outros. Não é? À mesa para começar a almoçar ou a jantar e ter que sair, a correr. E assim, o bombeiro é aquela pessoa que vai para onde todos os outros fogem. De onde os outros fogem é para onde vai o bombeiro. E a gente nem pensa, embora
E eu, como comandante, que farto-me avisar os bombeiros por causa das velocidades, por causa da precaução que temos que ter, mas a gente esquece. A gente quando vai, esquecemos de nós. A gente só se lembra que temos alguém para ir socorrer, que temos alguém para ir ajudar e esquecemos de nós próprios. E corremos riscos, muitos riscos mesmo. E como e quando surgem os bombeiros na sua vida? Como é que surgiu vir aqui para os bombeiros e ingressar aqui a carreira? Foi através do atletismo. Foi através do atletismo, porque eu já fazia parte de uma equipa de atletismo, na altura Casas de Povo. Isto com que idade? Na altura de 15, 16 anos. Depois, quando começava a ver as provas de atletismo nos bombeiros, houve aqui bombeiros, claro que alguns já não estão entre nós, que fundaram a equipa de atletismo e começaram a participar. E depois, como souberam sabiam que eu corria aí numa equipe, perguntaram, não queres fazer parte da equipa dos bombeiros? Sim. E disseram-me, olha, mas se calhar tens que ir para bombeiros? E eu, sim, tudo bem, será um gosto enorme. E eu, claro que entrei para bombeiro, abracei mais esta causa do que tudo o resto. Sem perceber, na realidade, bem o que eram os bombeiros, na altura. Sim. Eu, na altura... Não tinha ninguém da família proveniente dos bombeiros? O meu pai foi bombeiro. O meu pai foi bombeiro. E quando eu entrei, ele ainda era, mas saiu logo, passado pouco tempo. Mas não era... digamos que o meu pai também foi músico muitos anos. Isto aqui é um bocado... Nós vivemos aqui numa vila pequena, não é? Um concelho pequeno. E eu acho que é precisamente a família que vai seguindo os passos dos seus progenitores. Isto vai passando de pais para filhos. Ou seja, as associações ainda hoje são alimentadas provenientes de uma família. Exatamente, somos Tanto na música como nos bombeiros é quase como se fosse hereditário, vai passando o legado. Eu, por exemplo, na banda chegou a estar o meu pai, eu e o meu filho e a minha filha. E conforme isso há mais famílias aqui nos bombeiros igual. Porque, pronto, agora nós temos as escolas dos pequeninos, dos infantes, dos cadetes. Quem é que vem? Vêm alguns de fora, mas normalmente são os filhos dos bombeiros que vêm e depois conseguem puxar outros. E isso já tem vindo a dar alguns frutos. Eu hoje já tenho bombeiros que foram infantes, e cadetes, e estagiários e tudo. E já tive aqui boas escolas. Recordo-me em 2019, numa escola de 28 bombeiros, terminaram 22, foi muito bom. E agora está difícil. Agora... Está difícil por todo lado. Por todo lado. E agora a gente, em 6, consegue que entrem 2 ou 3. Não. Agora tenho aqui mais 5 para entrar. Estão à espera, já fizeram a formação toda, já estamos à espera das provas de ingresso. Mas já está, a gente... Hoje, quase que é impossível aumentar o efetivo do Corpo de Bombeiros. O nosso trabalho é evitar que não se perca. Evitar que entre sempre alguém para compensar aqueles que vão saindo. E mesmo assim a coisa não está fácil. E na altura veio lá para o atletismo, cá para os bombeiros, o seu pai já era cá bombeiro, chegou a casa e disse: vim para o atletismo, inscrevi-me em aspirante, fiz a escola, entrei para bombeiro e fui muito assíduo, muito... E a mãe, quando você disse que vinha para o... A minha mãe não gostou muito da ideia. Já bastava ter o homem, como agora ia ter o filho. É verdade. Não gostou muito da ideia, mas depois, pronto, a gente sabe, a mãe tem sempre o coração aos saltos, não é? Com medo do que é que vai acontecer ao meu filho, para onde é que ele vai. Acontece-nos a nós também. Não se recorda das palavras que ela disse quando você disse que vinha para o bombeiro? O pai deve ter aprovado logo. Sim, o meu pai nunca me pôs entraves a nada. Claro, as mães, pronto, a mãe galinha, não é? E custa-lhe a ver os filhos a saírem quando sabem que vão para qualquer sítio que correm risco. Mas a nossa vida é um risco. A gente, desde que nasce, a nossa vida é um risco. Tanto faz sermos bombeiros como outra atividade qualquer. Hoje estamos amanhã, podemos não estar. Não é? Até em casa a gente corre riscos, não é? A gente vai a descer umas escadas e cai e parte uma perna a nossa vida é um risco. Não? É verdade. E são 45 anos esta caminhada.
E eu tenho que lhe perguntar como é que descreve esta caminhada de 45 anos a vestir a farda de bombeiro. A dedicação, o gosto. É isso que eu digo, porque nós somos diferentes, não é? Nós, para sermos bombeiros, temos que ter qualquer coisa diferente das outras pessoas. E a gente vê também que há bombeiros que entram para bombeiro e eu, com a minha experiência e a análise que faço, eu consigo perceber aqueles que entram e que vão ser bombeiros muito tempo e aqueles que vêm aqui só 3, 4 anos e vão embora. Porque nós temos regras para cumprir, não é? E depois há pessoas, hoje em dia, quase ninguém gosta de cumprir regras. E esse é logo o primeiro entrave. Depois o segundo é, lá está, a vida das pessoas que têm que ir para fora. E há muito sacrifício. Eu tenho uma bombeira que é enfermeira em Coimbra. Ela chega a vir de propósito aqui à noite fazer escala e a outra dia de manhã vai embora. A custo zero. Isto acontece. Estas pessoas são de louvar, mas não há muitas assim, não é? E hoje a dificuldade é mesmo essa. Há aquelas pessoas, umas que cumprem e fazem tudo por isso, porque gostam, porque querem, outras que andam por andar. E assim, eu estando aqui há 45 anos foi esse gosto de empregar a farda, acima de tudo, o gosto de ajudar alguém. Voluntários a fazer esse sacrifício, como é o caso do exemplo que o comandante deu, não é? Como é que fica a ver este esforço de um elemento seu a custo zero? Pois, o que eu digo é de louvar estas pessoas que ainda conseguem fazer isto. Não há muitas. E, embora todos eles façam o seu sacrifício, mesmo aqueles que estão cá, que vivem cá, e têm que deixar para vir aqui fazer a noite de serviço, não é? Porque nós temos piquetes noturnos das 8 da noite às 8 da manhã, com voluntariado. Os domingos e feriados são feitos pelo voluntariado, das 8 da manhã às 8 da noite, e depois complementa outro turno das 8 da noite às 8 da manhã. E as pessoas têm que deixar a sua família, não é? Também têm que deixar à noite saem de casa para vir para os bombeiros. E ao domingo, ao feriado, durante o dia, saem de casa quando podiam aproveitar o dia também para ir passear. E no verão, temos as praias, toda a oferta que existe para as pessoas também poderem, ao fim de uma semana de trabalho, poderem ter o seu momento de lazer e vêm para os bombeiros. É sacrifício para todos. O sacrifício é igual para todos. Uns, além disso, ainda têm despesas, ainda pagam para ser bombeiros, não é? Será mesmo este o adjetivo próprio. Eles ainda pagam para ser bombeiros. É verdade, todo o sacrifício que fazem, além do sacrifício, ainda têm as despesas de cá estar. E com isto, o comandante na carreira foi até bombeiro de primeira e depois surgiu então o convite para segundo comandante. Como é que surgiu esse convite? Recorda-se? Este convite surgiu pela renovação da equipe de comando. Na altura nós tínhamos um comandante que concorreu ao município a Presidente da Câmara e entrou para Presidente da Câmara, teve que prescindir de ser comandante dos bombeiros e na altura o segundo comandante ficou em comandante interino. Claro, isto arrastou-se alguns anos, mas depois era incomportável estar numa casa sem ter mesmo o seu comandante, não é? E então a direção, na altura, convidou o segundo comandante a assumir o comando. E acho que ele que não aceitou, e então foram buscar um elemento fora do Corpo de Bombeiros e nomearam um comandante. Pronto, e foi essa pessoa que me convidou para ser segundo comandante e um outro elemento para ser adjunto do comando. Pronto, eu não aceitei de imediato, precisamente porque a minha disponibilidade na altura não era a melhor para assumir o comando, mas pronto, após algumas conversas e achei que havia condições para isso e pronto, e acabei por aceitar. Então, ao fim de 2 anos, o comandante em exercício acabou por sair e eu, como se costuma dizer, fiquei com o menino nas mãos. E fiquei ali 2 anos em comandante interino porque nunca foi o meu objetivo
nunca passou pelo comando. O meu objetivo era chegar ao topo da carreira de bombeiro, que é chefe. E foi sempre o meu objetivo, era chegar a chefe. Não consegui. Pronto, dei o salto para o comando. E pronto, e também está na hora de eu também dar lugar a outro. Já são muitos anos, embora ainda tenho 3 anos para acabar o mandato, mas eu já comuniquei à direção que é a minha intenção, agora durante os 60 anos, dar o meu lugar a outra pessoa. E acho que, além do desgaste que eu já disse que sinto, ainda me sinto com capacidade para continuar, mas isto precisa de sangue novo, precisa de uma pessoa que venha com a vontade que eu tive de trabalhar, que venha com vontade de inovar, e claro, com outras perspectivas, porque o Corpo de Bombeiros não pode estagnar. E eu também, a minha convicção pode passar só por mim, não somos todos iguais, mas a gente também chega a um certo ponto que parece que começa a acomodar. As coisas estão normalizadas, têm corrido bem, mas temos que ter o sentimento de que as coisas precisam de dar mais, e por isso precisa de sangue novo, precisa de pessoas que venham com essa vontade de trabalhar, de inovar, de fazer mais e melhor. E eu estarei sempre disponível para ajudar. E por isso também a minha carreira começa a ver o fim bastante perto. Como é que é fazer uma caminhada de 25 anos como comandante de uma associação que tem 136 anos de existência? 138 anos. Ou 138. Qual é a responsabilidade disso? Na altura, quando lhe entregaram assim uma associação destas para as mãos, sentiu esse peso? Eu, na altura ainda disse ao Presidente da Direção em Exercício, nessa altura, que arranjassem outra pessoa, que escolhessem, se eles quisessem continuar a trabalhar comigo como segundo comandante, estaria disponível, mas não, a aposta foi em mim e que sim. Eu sei, eu sou novo. E que idade é que assumiu, lembra-se? Na altura, tinha 32 anos e eu não... Sentia-se tão novo para uma casa com tantos anos? Estava com um bocado de receio, porque não, eu tinha aqui bombeiros com muito mais anos de bombeiros do que eu, não é? E as coisas às vezes não é muito fácil. Na altura havia pessoas com mentalidades que a gente sabe que recordo-me quando entrei para bombeiro, a gente às vezes até já com outras ideias, com outra formação, mas havia aqueles bombeiros mais antigos que... Rapaz, quietinho aí, que isso, tu ainda és muito novo. E eu tinha um bocado de receio, porque, acima de tudo, tinha que os respeitar, não é? E sempre o fiz. Respeito é a base de tudo. E é recíproco. E eu, se quer ser respeitado, respeita. E eu sempre tive esse lema. Sempre respeitei todos, tanto os mais velhos como os mais novos. Tenho muito respeito pelos meus bombeiros mais novos. E por isso... a gente se quer ser respeitado, tem que ser. E talvez por isso conseguir estar aqui estes anos todos no comando, não é? Precisamente porque existe esta ligação, este respeito, esta vontade conjunta de trabalharmos. E mesmo tenho um adjunto que pronto, já está nesta caminhada comigo há bastantes anos, mas tenho um mais novo, que também é cheio de vontade e tudo. E por isso a gente temos que dar oportunidade a essas pessoas, porque também não me sinto bem ser, digamos, o comandante só de nome. Dizer assim, agora tenho outros que trabalham, que fazem, e não, mas depois quem tira os louros sou eu que sou o comandante. Não, também não me sinto bem assim, e por isso é que eu acho que sinto que cumpri o meu dever, sinto que fiz o melhor que sabia e que podia, e por isso saio com o sentimento de missão cumprida. Quando sair, não é? Estou a dizer, saio, ainda não estou a sair, mas quando chegar esse dia, chegar à altura, sinto que cumpri com o dever, com aquilo que me foi proposto. E por isso espero que quem venha consiga continuar este trabalho. É um trabalho bonito, difícil, mas é bonito. E como é ser comandante aqui numa zona mais central, ou seja, aqui no centro? Ser comandante aqui, gerir um corpo de bombeiros numa zona, como dizia um bocado,
que está a ficar um bocado deserta e que é difícil o recrutamento, como é quando temos assim grandes ocorrências aqui, a chegada dos meios cá, se não há? Pronto, nós agora já temos uma equipa de intervenção permanente e já tenho a segunda aprovada, só falta agora que seja disponibilizada, e isto traz-nos alguma tranquilidade durante as horas de trabalho, porque antigamente, quando eu entrei para bombeiro, a maior parte dos bombeiros eram trolhas, eram pessoas que trabalhavam na construção civil e que ao toque da sirene eles vinham, deixavam o trabalho e vinham. Hoje é muito difícil, ao toque da sirene, durante o horário de trabalho, as pessoas largarem o trabalho. É difícil, as entidades patronais não estão para aí viradas. E eu também percebo que numa fábrica, por vezes, a falta de um funcionário pode pôr em causa a produção, pode haver ali um interregno naquela parte. E percebo que as pessoas também, hoje, a competitividade é muito grande a nível do comércio e as pessoas não podem falhar. E não é muito fácil a gente conseguir, hoje, os bombeiros que não são funcionários da casa ou que não estejam, digamos, que não sejam funcionários públicos, estejam no município ou numa escola ou qualquer coisa, que terão alguma facilidade em poder se ausentar de serviço para vir ao serviço dos bombeiros, que tudo o resto é difícil. E por isso essa lacuna tem que ser complementada com o profissionalismo, com bombeiros profissionais, com as EIPs, e estamos a caminhar para isso. A recrutar bombeiros é difícil. Esta gente, tirando precisamente, por isso é que eu digo, estas escolas de infantes e cadetes será o nosso viveiro para o futuro dos bombeiros, porque quem não vem nessas escolinhas, dificilmente com 17 ou 18 anos é que se vai lembrar que quer ser bombeiro. Por isso aqui no meio onde a população tem vindo a diminuir, os jovens são cada vez menos e depois acabam por sair, o futuro não é muito risonho nesse aspecto. Vamos ver se a taxa de natalidade aumenta, se há possibilidades dos nossos jovens se fixarem aqui na região e depois também sensibilizá-los para esta causa dos bombeiros, que é importante que o voluntariado não acabe. Nós estamos a perder o voluntariado, acha que ainda se consegue reverter essa situação? Eu penso que sim, Isto cabe também às entidades. Quando falo em entidades, nós temos as nossas entidades próprias, a Liga dos Bombeiros Portugueses, não é? O próprio Estado, as autarquias, criarem também condições para conseguirmos manter este voluntariado. E quando falo em criar estas condições, não estou a falar em pagar, que aí, quando se paga, o sentido de voluntariado para mim está terminado. Agora, que haja alguma compensação a nível de algumas regalias sociais que os bombeiros. Fala-se muito no cartão social de bombeiro, que anda, se calhar, há 20 anos para sair e não sai. E algumas regalias que os bombeiros deviam ter, a gente fala muito que os bombeiros têm isenção de taxas moderadoras, têm só a nível local, depois não têm outro acompanhamento quando é preciso, não têm. E pronto, são algumas coisas que poderiam vir a alimentar o voluntariado. Que memórias guarda destes anos todos como bombeiro? Tenho muitas memórias, umas boas, outras menos boas, não é? Outras mesmo más, não é? E as más são as que ficam sempre, que deixam sempre marcas. Como foi a perda de 2 bombeiros, um colega meu da minha escola, que em 1987 tombou num incêndio aqui num concelho vizinho em Oliveira de Frades. Foi um elemento da minha escola, fizemos a formação em junta e pronto, e ao fim de 5 ou 6 anos de bombeiro teve essa tragédia. E tenho também a lamentar a morte de um outro bombeiro, esse já comigo no comando, que também faleceu aqui no concelho, dentro de um poço, na tentativa de salvar outras 2 pessoas que já lá estavam, e ele acabou por tombar também. Foi muito mau, até porque o bombeiro que faleceu no incêndio
foi no dia do nosso aniversário. No dia em que estávamos a festejar o nosso aniversário, que o nosso aniversário é no dia 19 de julho, e nessa altura foi comemorado a 26 de julho, e foi nesse dia que num incêndio aqui no concelho vizinho, o comandante na altura aqui perguntou se havia voluntários para irem lá dar uma ajuda. Pronto, e eles acabaram por ir, e esse bombeiro que de manhã envergou o estandarte da associação, passado umas horas tombou. E eu nessa altura não estava cá, também estava em serviço da banda, ali na zona de Estarreja, Canelas, estava em serviço da banda quando viemos a saber a notícia. Na altura ainda não havia telemóveis e nem sei por que meios é que chegou a notícia lá, e claro que foi muito mal. O rapaz que ficou no poço, também marcante. Tivemos um incêndio aqui na zona, ali na zona de Vilar São Miguel do Mato. Andamos lá no incêndio, ele esteve ao pé de mim, foi-me pedir para vir embora porque ele tinha acabado de ser pai, e a esposa e o filho tiveram alta nesse dia, e ele foi buscá-los ao Hospital da Viseu. E quando chegou aqui, apareceu mais esse serviço que havia duas pessoas num poço, e ele foi o primeiro a arrancar e acabou por tombar também. E essa deixou-me muito mais abalado do que a primeira, porque a vivi de perto. Estive no local, assisti a tudo, e eu, como comandante, abalou-me bastante. Ponderei mesmo na altura até continuar ao serviço, mas a gente também não pode deixar cair por estas coisas que vão acontecendo. Nós temos de ter força mental para poder superar estas situações. Isto são os riscos que a gente corre, conforme há bocado já dizia, que a vida é um risco e a gente corre risco em todo sítio. Nos bombeiros pior, que estamos mais expostos. Pronto, mas são coisas que deixam marcas, não é? Que nos abalam bastante, e que não é fácil depois voltarmos à normalidade. E nesta caminhada toda, quem foi a pessoa mais importante para si? É difícil. A pessoa mais importante para mim é sempre a minha família, não é? E a compreensão que eles tiveram e o sacrifício que tiveram. Hoje seria muito fácil ou eu abandonar, ou ser a mulher a abandonar, porque eu tenho que aqui louvar a minha mulher pela aceitação que teve de todo este sacrifício meu, da minha ausência e dos meus filhos, claro. Sim, se eu tenho que destacar alguém, é a minha família. Traz um grande homem, existe sempre uma grande mulher, não é verdade? Porque aqui nos bombeiros, todos os meus colegas de comando, todos os meus bombeiros que estiveram comigo até hoje, as direções que trabalharam comigo, que apostaram em mim, e quem me nomeou, quem continuou a nomear, claro que são pessoas que estão sempre comigo, não é? Mas tenho que fazer o destaque da família, sem dúvida nenhuma, que foram os mais sacrificados com as minhas ausências. Que importância teve o voluntariado na sua vida? Enquanto pessoa, o que é que o voluntariado lhe trouxe? Uma riqueza, uma satisfação. E então, quando a gente recebe uma carta, um telefonema de agradecimento pelo nosso trabalho, é a melhor coisinha que pode acontecer. Para mim está acima de qualquer valor. E nós, isso já aconteceu connosco. Nós tivemos aqui situações muito trágicas no antigo IP5, onde tínhamos acidentes diariamente, mas acidentes graves, morreu muita gente, de toda a forma e feitio, desde queimados, nem vale a pena falar em mais situações, e assistimos a tudo isso. E
E era muito reconfortante quando, às vezes, passados uns dias, recebíamos aqui uma carta, nem sabíamos de quem, com um agradecimento pelo trabalho que fizemos, pessoas que ainda cá estão graças ao nosso desempenho. Epá, isso é muito gratificante, isso é o melhor que tem o voluntariado. Comandou muitas operações no IP5? Muitas, muitas mesmo. Qual foi a que o marca? Olha, nós vimos situações de... Eu recordo-me de um acidente onde eu cheguei lá, que um carro estava partido a meio, estava metade numa zona, outra metade para aí uns 50 metros abaixo, mesmo o carro partido ao meio. E a gente, à procura do ferido, e o ferido não estava ferido, era um estudante de música e que a preocupação dele dava à procura do instrumento musical dele. E o carro completamente despedaçado, não teve um arranhão. Mas vimos situações de queimados, encarcerados, todas as situações. Essas memórias ficam? Ficam para toda a vida. Ainda hoje, de vez em quando, tem essas passagens, Sim. essas imagens? Noites que uma pessoa às vezes custa a dormir e começa a pensar, eu às vezes evito não pensar nessas situações, mas é quase impossível. E vem memórias de imagens que eu nem quero relatar, coisas que se passaram. Isso será... Podemos considerar que são as medalhas que levamos de 45 anos de bombeiro? São as medalhas, são, sem dúvida nenhuma. São as medalhas que a gente leva, são essas. São essas que ficam connosco. Também tenho as medalhas de pendurar na farda. Mas não são essas. Essas a gente só se lembra delas quando veste a farda, quando enverga a farda. A farda das cerimónias. Porque todas as outras medalhas estão na farda de trabalho. E agora está numa reta final, não é? Está a ficar numa caminhada mais perto do fim. Diria aos jovens. Os jovens, eu apelo-lhes que abracem esta causa de voluntariado, que venham que se inscrevam nos bombeiros, que venham, e que isto é uma escola de vida que não existe em mais lado nenhum. Aprendem-se aqui coisas, tem-se memórias aqui nos bombeiros que não existem em mais lado nenhum. Isto é uma escola não só do que a gente tem que aprender para o nosso desempenho de dia a dia, mas acima de tudo, para quem leva isto com responsabilidade, é uma escola cívica. Nós aqui a gente, eu diria que isto é um complemento do serviço militar. O serviço militar também já não é obrigatório, só lá vai quem quer. E tem feito bastante falta, e nota-se. Mas os bombeiros, eu diria que é um complemento do serviço militar. As pessoas aqui aprendem a ter regras, para quem as quer cumprir, quem não quer vai ter que ir embora, não é? Vai ter que sair. E por isso há civismo. O bombeiro é uma pessoa diferente de todas as outras. E não é por acaso que mesmo sem a farda vestida, o bombeiro é apontado. Se o bombeiro estiver aí num café e fizer uma asneira qualquer, se envolver numa briga, qualquer coisa, há logo pessoas a dizer, olha, e é bombeiro. Embora não esteja na sua função de bombeiro, nem esteja com a farda vestida, mas não deixa de ser bombeiro. Por isso é sinal que o bombeiro tem qualquer coisa de especial. O que é que sente quando veste a farda? A farda vermelho é sinal que vou cumprir mais uma missão. É mais uma missão para a qual fui chamado e que vou dar o meu melhor para a cumprir com sucesso. E nesta caminhada, qual foi a ocorrência que mais o marcou? A ocorrência que mais me marcou foi os incêndios de 2017, aqui no Conselho, 15 de outubro de 2017, que foi terrível. Nós ficamos com 80% do Conselho destruído. O incêndio começou ali nos limites do Concelho de Vozela com Águeda e que em 6 horas percorreu-nos o Concelho quase todo. Só uma freguesia não foi afetada, que foi a freguesia de São Miguel do Mato, que
numa altura em que houve uma mudança na direção do vento e que projetou o incêndio na direção da freguesia de Queirã e virada a Viseu. E São Miguel do Mato foi das 9 freguesias, eram 12, mas com a união de freguesias passou a 9, foi a única que não foi afetada. Tudo o resto ficou destruído. Era comandante das operações? Era comandante das operações. Não inicialmente, no início tinha o segundo comandante, depois, cerca de 1 hora após o alerta do incêndio, fui para o terreno também e era assim, éramos um por cada lado. Nós ficamos sem comunicações a partir de determinada altura, nem Ciresp, nem via telemóvel, muito difícil também, porque houve muita destruição de postes, tudo isso. E nós, a determinada altura, andava cada um por si. Não tínhamos, foi muito difícil conseguir controlar os meios. Claro que eu fui para a fase inicial do incêndio, na zona de Alcofra e de Campia, e depois tive muita dificuldade para conseguir chegar aqui a Vozela, porque depois só aqui a partir do quartel, quando isto já estava pelo concelho todo, é que consegui começar, mesmo sem comunicações, a ter alguma noção de onde é que tinham os meios e tudo isso, porque foi muito difícil. Como é que se geriu o teatro de operações nesse dia? É uma curiosidade, porque toda a gente fala que se ficou sem comunicações, que não havia meios. Mas como é que um comandante, sendo responsável, não é? Neste caso era o responsável, toda a gente a pedir-lhe ajuda e socorro e a ver o seu concelho a ser destruído pelas chamas, como nunca antes visto? O que é que sentiu? O que é que fez? Acho que é uma curiosidade. Foi a primeira vez que eu me senti impotente de conseguir ter sucesso numa missão, porque não havia mesmo hipótese. Nós, os meios, tínhamos os meios todos, quase todos, onde se iniciou o incêndio. E na altura até tínhamos meios de intervenção bastante perto, que tinha havido um incêndio 3 dias antes na zona de Alcofra, e como estavam as previsões, estávamos em alerta vermelho, tinha lá bastantes meios que tiveram intervenção todo dia, e quando aventou esse incêndio, eles estavam bastante perto, digamos, a 10 minutos do local, e foram rápidos, só que o vento bastante forte, com rajadas que na altura se chegaram a registrar rajadas na ordem dos 200 km por hora, e projeções por todo lado. Aquilo tornou-se impossível. E eu, quando fui para cima, entrei em contato com o meu segundo comandante para montar posto de comando. Estava um adjunto e queríamos montar o posto de comando para começar a coordenar as operações. E isto sensivelmente a que horas? Por volta das 18h30, mais ou menos. E em cada sítio que a gente queria montar posto de comando era impossível, tínhamos que fugir porque não havia condições de segurança, porque o fogo estava com uma velocidade, com as projeções bastante distantes, e nós não conseguíamos montar posto de comando. Estavam a montar, já tinham fogo. Tínhamos que fugir. Até que chegamos a um ponto que o fogo estendeu-se e eu fui para uma zona, o meu segundo comando ficou noutra, e depois, quando deixamos de ter comunicações, andávamos uns por cada lado. Então chegaram a um ponto que nem sabiam onde tinham os meios, como estavam, por onde estava o incêndio, porque aquilo chegou a um certo ponto, tornou-se abraçador mesmo. Completamente. E depois, na altura em que eu ainda tinha, com algumas, quando ainda conseguíamos alguma comunicação, a pedir meios ao comando distrital, eles não tinham. Eu também não sabia o que é que se andava a passar naquele incêndio que vinha do lado da Lousã e que entrou em Mortágua, passou Santa Combadão, Tondela, veio juntar-se a este. E por isso não havia meios externos para ajuda. Não sabia como é que estava, neste caso, do outro lado, o incêndio. Não fazia a mínima ideia. Ainda tive a ajuda dos bombeiros de Valdebesteiros, que vieram do Caramulo para baixo e estávamos ali a combater uma frente, que depois também tiveram que abandonar, porque no concelho deles também já estava tudo a arder. Oliveira de Frades também teve, o concelho deles também, uma zona bastante afetada, toda a zona industrial, toda aquela zona, e nós não houve possibilidades.
de meios externos, de meios de ajuda. Foi, pronto, por isso essa sem dúvida que foi o que mais me marcou na minha carreira de bombeiro. Por me sentir que, Chegou a ser mesmo sem atirar a toalha ao chão, mas sentir que não conseguíamos, estávamos entregues às condições climatéricas, às condições meteorológicas, para poder resolver o incêndio. Chegou a sentir desespero? Desespero, sim. As pessoas cheguei a desconfiar que quando amanhecesse que íamos ter aí muitas mortes, e ainda houve 8, mas 2 no acidente da A25, também provocado por causa do incêndio, e mais 6 aqui no concelho, mas cheguei a pensar que ia haver muito mais. Quantas noites sem dormir nesse incêndio? Nessa altura, isto foi num domingo, começou num domingo, foi na quarta-feira que fui para casa dormir, qualquer coisa. Não havia sono? Tantos dias seguidos não havia sono, comandante? Não havia. Qual é a imagem que mais me marca desse incêndio? Olha, desse incêndio, o que mais me marca, eu na altura andava um adjunto comigo e nós várias vezes tivemos que passar por baixo do lume para conseguir passar, para podermos ir a algumas povoações, e quando chegávamos a uma povoação, as pessoas em desespero e viam um carro de bombeiros, sentiam ali algum conforto que alguém pode dar apoio, mas quando eu saía do carro e dizia: tenham calma, que isto é um carro de comando, isto não é um carro de combate, não tenho meios nenhuns, e as pessoas desesperadas: que isto vai-nos arder tudo, e eu conseguir tranquilizá-las e dar-lhes até indicações do que é que elas poderiam fazer, unidas, o que é que podiam fazer para o combate, para se defenderem, acima de tudo para a integridade física deles. E sei que ao fim de alguns momentos de conversa com eles conseguiam ficar mais calmos, mais tranquilos. Mas isto aconteceu em 2 ou 3 povoações e isto foi talvez o que me tenha mais marcado. É um dia que não esquecerá. Não esquece, nunca. E nem você, nem a história aqui do Não esquece. E depois disso, que medidas foram tomadas? Atualmente, acha que é impossível voltar a acontecer um incêndio desses? Não. É o mais provável voltar a acontecer um incêndio destes. E talvez sinto que as pessoas estejam mais preparadas para uma situação destas e alguma coisa tem sido feito, mas muito pouco. E não é só as faixas que é obrigatório fazer, as faixas nas estradas, que isso vale o que vale, mas enquanto não houver uma mudança na nossa floresta, não há hipótese, e aliás, cada vez pior, porque sabemos que o clima está a mudar, e nós sabemos que temos, tanto o verão como o inverno, cada vez são mais rigorosos. Nós estamos a chegar ao verão com temperaturas de 40 graus, mesmo aqui na zona. Temos ventos fortíssimos, temos combustível nas florestas que é completamente desordenado. E depois temos invernos onde também vendavais, cheias, por isso as coisas estão a ficar cada vez mais... Estamos em extremos. Como medidas não foram tomadas nenhumas. Perante aquilo que aconteceu, poucas foram as tomadas. Sim, uma coisa que era urgente era remodelar a floresta. Claro que não podemos acabar com o eucalipto, claro que não, é preciso para a economia das pessoas, mas tem que haver formas de compartimentar a floresta. Em cada, por exemplo, num hectare de eucaliptal, ter depois uma faixa com umas árvores folhosas, que a gente sabe que travam ali um bocado a progressão do incêndio. Pronto, que aqui eu sei que aqui é muito complicado, as montanhas têm muito declive, não é fácil, é bastante difícil, mas alguma coisa tem que ser feita, senão estes fenómenos vão acontecer mais vezes.
O comandante não quer passar outra vez por aquilo que passou no dia 15 de outubro de 2017. Mesmo. Não quero mesmo. Se isto tiver que acontecer, eu com farda ou sem farda estarei para ajudar. Mas queria ver se esse fenómeno não voltava a acontecer. Depois desse dia, não é? E depois de ir dormir para aí 3 ou 4 dias depois, aquela memória andou-lhe na cabeça, ainda hoje se recorda, não é? Mas quantos dias andou ainda a pensar nesse incidente e nessa situação? Eu, na primeira noite, quando começou a amanhecer, que não amanhecia, já eram para aí 9 horas da manhã e estava tudo escuro, tudo coberto de fumo, difícil de respirar, e quando começámos a olhar para a floresta e víamos tudo pintado de preto. Difícil. Vimos aí cenários que eu depois, quando comecei a ir a outras partes do concelho onde ainda não tinha ido, e passei em zonas que eu achava que era impossível arder. Zonas frescas, úmidas, folhosas, e vi aquilo tudo derretido. Eu achava que... Eu cheguei a dizer assim, isto se caísse uma bomba, não fazia um estrago destes, não fazia tanto estrago. Isto só mostra a violência do incêndio, a temperatura que ele atingiu. Porque até normalmente, por exemplo, as giestas e outras folhosas, outros arbustos, que normalmente arde a folhagem, mas ficam os toros e tudo, aquilo derreteu tudo. Perdeu tudo. Foi mesmo de extrema violência. As chamas são o pior inimigo do bombeiro, não são? E nestes 45 anos de bombeiro e nestes 60 anos de homem que é, não é? Abdicou muito do seu tempo da família para dar à causa que é os bombeiros. Sem dúvida foi... Além da formação, não é? Que também tive que fazer a minha formação inicial para os quadros de comando, mas também a atualização. Sempre que fui chamado e sempre que havia a possibilidade de me inscrever para frequentar a formação, eu estive sempre disponível. Foi muitas horas, muitos... E hoje temos aqui uma surpresa Já fiz para uma malandrice. Já fiz das minhas malandrices, que é a filha e o filho. Então, Fiz as minhas malandrices. depois fez, já vi que sim. Acho que fiz uma surpresa que acho que gosto. E agora vou perguntar aos filhos como é ter um pai nos bombeiros há 45 anos. Responder. Primeiro, as filhas dão há mais tempo que eu. Como é ter um pai nos bombeiros há 45 anos? É um misto de sensações. Obviamente que estando nos bombeiros há 45 anos e no comando há 26 anos, que já não me lembro. 25 anos, é esse tempo todo subtraído em casa, como é lógico. Por outro lado, é uma sensação de orgulho muito grande, não é? Porque nós desde crianças temos os nossos desenhos animados, temos as nossas fantasias, os nossos heróis e depois temos um em casa. Isso sem dúvida que é um orgulho muito grande. Agora ali para a filha, vou perguntar. Tens orgulho do pai que tens? Claro que sim. É o exemplo. Acho que é a palavra que descreve melhor. É exemplo. Como é que um pai se sente depois de ouvir isto? Babado. Babado, pronto, e mais uma vez o sentimento de missão cumprida. E agora, muito tempo para dar aos netos. Sim, espero que sim. Espero que a vida me permita. Vamos pensar nos netos, que se calhar pode ter escasseado um bocadinho nos filhos. Por isso é que estamos numa reta final. Estamos na reta final. E o que é que diz o coração de um bombeiro? O coração, sei lá, isto é um conjunto de sentimentos que nos explica. Sente-se. Comandante, obrigado.